do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado, fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos traz uma realidade essencial para a vida humana, porque ele vai falar daquilo que é um caminho nessa terra para alcançar aquilo que é a glória eterna. No texto sagrado, Jesus ele conta uma parábola falando sobre o empregado, aquele que é o administrador. Nós somos esse administrador, aqueles que realmente somos responsáveis por dar alimento àqueles que estão ali naquela casa. E essa casa nada mais é do que a nossa vida. E esses que participam da nossa casa são as pessoas que vêm a nós, que convivem conosco todos os dias e vêm a nós todos os dias. Por isso que nós somos esses responsáveis por administrar essa casa, ou seja, administrar as nossas relações, administrar o nosso tempo nessa terra, o tempo que nós temos para alcançar a salvação. Por isso que nós vemos Jesus Cristo fazendo essa relação, porque é essencial para a nossa vida aprendermos a entender que a nossa vida aqui é passageira e que os dons que nós recebemos do próprio Deus, esses são alimentos para servir os nossos irmãos, para servir o nosso próximo, para que assim realmente possamos permanecer fiéis na administração. Porque o momento que nós deixamos de colocar os nossos dons a serviço dos nossos irmãos, do nosso próximo, é nesse momento que nós começamos realmente a perder a capacidade de administrar. Porque administrar a vida nessa terra é buscar conduzi-la para o reino dos céus. E nós só conseguimos conduzir a nossa vida para o reino dos céus na medida em que nós realmente colocamos em prática os dons de serviço que nós recebemos do próprio Deus para oferecer àqueles que estão sempre ao nosso redor. Essa é a administração da qual nós seremos cobrados no fim da nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer: Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. E ele vai falar sobre a recompensa. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. E aí que nós precisamos realmente entender isso. Confiar a administração de todos os bens significa o quê? Significa a glória eterna. Significa estar unidos a Deus no céu depois dessa vida, para que realmente, unidos a Deus, participando da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, possamos também
auxiliar um dia no céu a salvação de muitas outras almas nessa terra. Por isso que assim nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos chamando a atenção sobre esse dado importantíssimo da nossa vida, que é a administração. Mas antes de falar a parábola do administrador, nós vemos como que Jesus Cristo ele vai dizer algo no início do Evangelho que também é essencial para a nossa vida. E ele vai dizer: ficai atentos. Ficar atento significa ficar vigilantes. O que significa isso? Nós precisamos estar sempre atentos a essa vontade de Deus na nossa vida. Precisamos estar atentos à manifestação da providência divina na nossa vida. E precisamos estar atentos sempre àquele ladrão e assaltante que tenta arrombar a nossa casa. E esse arromba ou assalta as oportunidades que nós temos nessa terra, nesse mundo e diante das nossas relações para servir os nossos irmãos. Por isso que a atenção é muito importante na caminhada cristã, porque a atenção ela nos dá a capacidade justamente de perceber a Deus e perceber o inimigo, de perceber a obra de Deus que se manifesta ao nosso redor e também na nossa vida. Por isso que, se nós assim permanecermos atentos a essas moções divinas, nós seremos capazes sim de continuar caminhando nessa terra, administrando aquilo que o patrão nos confiou, aquilo que Deus nos confiou, para alcançarmos a eternidade. Porque na eternidade, como o próprio Cristo diz, que aquele que for fiel, o próprio patrão virá e o servirá. Essa é a graça divina da glória eterna, onde nós seremos servidos pelo próprio Deus, onde nós seremos alimentados dele mesmo no céu. Por isso que precisamos ter muito cuidado diante dessa administração. E para ter esse cuidado, precisamos estar sempre atentos para que realmente possamos perceber a presença de Deus, a providência divina e a ação do inimigo diante de nós. Senão, nós poderemos perder o verdadeiro sentido da nossa vida e possamos fazer como aquele empregado mau que começa a achar que o Senhor está demorando. Esse é o mal do mundo, é achar que Deus não existe ou que vai ter tempo para alcançar a salvação no final. E acha que Deus está demorando e aí começa a bater nos empregados, começa a comer e a beber com os bêbados e começa a perder totalmente aquilo que é o controle da sua própria vida. Porque os vícios, eles fazem isso. Eles vão roubando o controle da nossa vida, nos impedindo que a gente administre bem a nossa vida para conduzi-la rumo ao reino dos céus. Por isso, precisamos estar atentos para não perder em momento nenhum o foco da nossa vida, não deixarmos de perceber a atuação de Deus em nós, em meio a nós, e principalmente sermos capazes de realmente não permitir que o inimigo roube e assalte as oportunidades e a capacidade de administrar bem os dons que o próprio Deus nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.